Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade à sexologia forense. No encontro passado, então, paramos na fórmula de Haase. Fórmula de Haase é um mecanismo para o cálculo da idade gestacional e ela se dá pela análise da estatura do concepto. Então, a raiz quadrada da estatura do concepto vai trazer a chamada idade gestacional. Se a mulher dá à luz a um natimorto com 16 centímetros, raiz quadrada de 16, 4 meses de gestação. Se ela dá à luz a um concepto com estatura natimorto de 25 centímetros, idade gestacional em torno de 5 meses. André, e se na prova ele colocar raiz quadrada de 20 centímetros? 20 não tem raiz quadrada, não tem quadrado perfeito, melhor dizendo. Então, nesse caso, você vai responder que a idade gestacional é entre 4 e 5 meses, porque raiz de 20 é maior que a raiz de 16 e é maior que a raiz de 20 e é menor que a raiz de 25. Então, a idade gestacional de raiz de 20 você não vai ter que calcular, a prova não é de matemática. Até porque nem quadrado perfeito tem. Mas você sabe que é mais do que 16 e menos do que 25. Logo, é mais do que 4 meses de gestação, menos do que 5 meses de gestação. E qual é a importância disso? Qual o valor médico legal, por exemplo? Se uma menina de 13 anos e 10 meses dá à luz a um concepto natimorto com 20 centímetros, o que você, delegado de polícia, tem de fazer? É isso que ele vai te perguntar na prova. Ora, se ela deu à luz a um concepto com 20 centímetros, e raiz de 20 não tem, sabemos que não tem quadrado perfeito, mas são mais de 16 menos 25. Então, mais do que 4 meses, de menos que 25, menos do que 5 meses. Se tem mais do que 4 meses, se ela tem 13 anos e 10 meses, é porque, ela tem 14 anos e 2 meses e tem mais do que 4 meses, ela gerou essa criança com 13 anos e 10 meses para menos. Porque na data do exame, na data do momento que ela deu à luz, ela tinha 14 anos e 2 meses. E se ela deu à luz com 14 anos e 2 meses a um feto nascente natimorto com 20 centímetros, é porque tem mais de 4 meses de gestação. Logo, a concepção foi feita com 13 anos e 10 meses. 13 anos e 10 meses, ainda que tenha havido consentimento dela, o consentimento dela é desprezado pelo direito penal, o que faz surgir um estupro de vulnerável. Você, delegado de polícia, diante de uma situação dessa, deverá instaurar inquérito policial de ofício para apurar a autoria do crime de estupro. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Calculando a idade gestacional pela fórmula de Haase. Joga na tela. Idade gestacional, antropometria, fórmulas mais comuns, fórmula de Haase. É calculado pela raiz quadrada da estatura. Então, se a estatura é de 25 centímetros, raiz quadrada de 25, 5 meses de gestação. Se no momento do exame aquela adolescente tinha 14 anos e 3 meses, é porque quando houve a concepção, ela tinha menos do que 14 anos. Com menos do que 14 anos, se houve a cópula, se houve penetração do pênis na vagina e ejaculação que a deixou grávida, que a engravidou, que houve fecundação do espermatozoide no ovócito secundário, houve crime de estupro. Havendo crime de estupro, o delegado de ofício deve instaurar inquérito policial por portaria para apurar o crime de estupro. Uma outra maneira é se verificar, joga na tela, o ponto de Blecard. O que é o ponto de Blecard? É o ponto de ossificação na epífise distal do fêmur. Então, aqui na tela, note que aqui eu tenho o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo humano. Então, desculpe o desenho, é o osso da coxa. O fêmur é o osso da coxa. Quando ele fala em epífise, epífise distal, epífise é o ponto mais elevado do osso, são as extremidades. Aqui é uma epífise, e aqui é uma outra epífise. Epífise é o ponto mais distante do meio do osso, que é a metáfise.
Então, a epífise são as extremidades ósseas. Então, na epífise distal, qual é a epífise distal? A epífise distal é a que está próxima do joelho, porque ela está mais distante do ponto médio do corpo. Então, em anatomia, aquilo que está mais distante nós chamamos de distal. Então, eu tenho duas epífises. Eu tenho uma epífise proximal do fêmur, que é a cabeça do fêmur, está próxima do quadril, encaixada no quadril. Essa é a epífise proximal. Só que eu tenho uma epífise distal do ponto médio do corpo, num corte transversal na linha de cintura. Então, em anatomia, eu tenho cortes transversais. Então, o corte mediano transversal é na linha de cintura. Então, a extremidade mais distante da linha de cintura é o fêmur na sua extremidade próxima do joelho. Essa é a chamada epífise distal. Essa é a epífise distal. Então, imagine que aqui seja o indivíduo. Ó. Aqui é o indivíduo. Aqui é a linha de cintura, né? 2 braços, 2 pernas. Ora, o fêmur está aqui, ó. Olha o fêmur aqui. O fêmur é o osso da coxa. Aqui ainda tem a perna e o pé, ok? Perna e pé. Então, esse aqui é o fêmur. Aqui eu tenho uma epífise proximal em A e aqui em B, perto do joelho. Aqui é o joelho, não repare o desenho. Aqui é a epífise distal. O ponto de ossificação de Blecard, deixa eu mudar a cor aqui, ó. É um ponto de ossificação nessa região. Esse aqui é o ponto de Blecard. Joga na tela, por favor. Quando aparecer o ponto de Blecard no fêmur, ele aparece nas 2 últimas semanas de gestação. Aparece normalmente lá pelo 8º mês de gestação. Então, se na prova vier o ponto de Blecard, ele é um instrumento para se calcular a idade gestacional. Então, se o médico verificar o ponto de Blecard, é porque aquela gestação já está em torno de 8 meses. Onde é que fica o ponto de Blecard? Fica na epífise distal do fêmur, que é o osso da coxa próximo ao joelho. Tudo bem? Ora, o ponto de Blecard aparece em torno de 8 meses. Agora, tem uma outra caracterização que são as impressões digitais, o chamado desenho digital. O desenho digital ocorre em virtude de, nós já vimos em aulas passadas, que a pele é composta por 2 camadas, a epiderme e a derme. Invaginações e protuberâncias da derme sobre a epiderme são chamadas papilas dérmicas, ó, as papilas dérmicas. Aqui estão as papilas dérmicas. Então, as papilas dérmicas estão onde? Na derme. São invaginações, ponto A, e protuberâncias, ponto B. Invaginações invaginações A e protuberâncias B, da derme sobre a epiderme, formando o chamado desenho digital. Esse desenho digital são as papilas dérmicas, são protuberâncias e reentrâncias e saliências da derme sobre a epiderme. Isso vai gerar o chamado desenho digital que nós vamos ver numa aula própria, para ser ministrada mais à frente, de peritos e perícias, identificação criminal. E as papilas dérmicas, elas surgem a partir do 6º mês de gestação. As papilas dérmicas surgem a partir do 6º mês. Nós vamos voltar a falar sobre isso na aula de identificação criminal. Por meio de papilas dérmicas, por meio de ossos, por meio dos pelos, tudo bem? Em uma aula própria. Aqui eu só coloquei para nós fazermos um cotejamento entre o surgimento do ponto de Blecard, 8º mês, e o surgimento das papilas dérmicas, que vão gerar as impressões digitais que surgem ainda na vida intrauterina. Tudo bem? Tranquilo? Ora, uma outra pergunta que ele pode trazer na prova é, candidato, o que é pseudociese?
Pseudo é aquilo que não é verdadeiro. Então é uma falsa gravidez. É um distúrbio psíquico. A mulher acredita sinceramente que está grávida. Ela sente todos os sintomas. Ela tem desejo. Muitas vezes, inclusive, haverá expulsão pelas mamilas de leite materno. Mas ela não está grávida. Então joga na tela. A pseudociese é uma falsa gravidez. Ou pseudociese. É um transtorno neurótico em que a mulher acredita sinceramente que está grávida. Ela não está simulando, como você pode ver. É um transtorno neurótico. Isso é diferente de simulação, metasimulação ou parasimulação. Ela não está, volta para mim, desempenhando qualquer dessas atividades. Ela está acreditando sinceramente que está grávida. Isso se chama pseudociese. Tudo bem? Bom, e aí é importante, obviamente, se investigar, né? Trata-se de aborto, homicídio, infanticídio. Nós vimos nos primeiros blocos de sexologia forense, eu fiz inclusive uma linha, né? Uma linha do tempo, desde o momento em que há a fecundação, início da gravidez, que se dá com a implantação do ovo ou zigoto no endométrio, chamado de nidação. Ali começa a gravidez até o início do parto, com a dilatação do colo do útero, até o final do parto, com a expulsão da placenta ou secundina, o início do puerpério, até a mulher retomar as suas condições antes de estar grávida, que é o final do puerpério, quando ela começa novamente a ovular. Então, por que eu fiz isso nos blocos iniciais? Para lembrar que eu preciso, como delegado, o médico legista vai ter de apontar se é, por exemplo, uma hipótese de matar o concepto durante a gravidez. Matar o concepto durante a gravidez, qual é o crime que pode ser praticado? É o crime de aborto. Se já se iniciou o parto, é homicídio ou infanticídio. Então, tudo isso é uma investigação que nós já falamos em blocos anteriores. Se é ou não caso de aborto, se é ou não em caso de infanticídio, se é ou não caso de homicídio, como nós vamos ver, inclusive, um pouco mais à frente, falando melhor sobre o infanticídio. Ora, e um ponto importante para chegar a essa certeza, por exemplo, eu querendo matar o concepto já estava morto. A mulher dá à luz a um feto, a um natimorto, porque ele está com sinal de Spalding, que nós já vimos o que é. Cavalgamento dos ossos do crânio. Quando há um aborto retido, o líquido amniótico começa a destruir o concepto. Depois do 7º dia aparece, por exemplo, o cavalgamento dos ossos do crânio, chamado sinal de Spalding. Se o camarada acreditando que aquela gravidez é uma gravidez adulterina e dá um chute da barriga da mulher, querendo matar o concepto, e ela dá à luz ao feto natimorto com o sinal de Spalding, qual é a resposta da prova? Para o crime de aborto, estamos diante do artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Porque se ele deu um chute na barriga dela, e imediatamente ela foi levada para o hospital, começou a passar mal, e ela dá à luz a um natimorto com o sinal de Spalding, significa que aquele feto já estava morto há pelo menos 7 dias. Então, para o crime de aborto, eu estou diante de crime impossível. Logo, é importante as chamadas provas de nascimento com vida. Provas de nascimento com vida são as chamadas docimazias. E as docimazias significa, em grego, eu provo. Então, se você for traduzir docimazia para o grego e traduzir o que significaria em grego, significa eu provo. Então, são provas de nascimento com vida, porque sabemos que pericialmente se estabelecer que a mulher deu à luz a um feto que nasceu com vida, isso tem uma série de efeitos patrimoniais no direito civil, como, por exemplo, ter a capacidade de adquirir personalidade jurídica, adquirir patrimônio e transferir patrimônio. O que é diferente se deu à luz a um natimorto. Não recebeu, não adquiriu personalidade jurídica, porque o Código Civil, no artigo 2º, vai dizer que a personalidade jurídica da pessoa físico-natural se inicia com o nascimento com vida, mas desde a concepção são assegurados os direitos do nascituro, mas a personalidade jurídica é a personalidade
que a capacidade genérica adquirida de direito contra obrigações lá do direito civil, artigo 2º, se inicia com o nascimento com vida. Se nasceu morto, não adquiriu personalidade jurídica, logo não tem capacidade de adquirir direitos e contra obrigações, de modo que não adquiriu patrimônio nem transferiu patrimônio. E quem faz essas provas no direito civil, joga na tela, são as chamadas docimazias, provas de nascimento com vida. E elas podem ser respiratórias, pulmonares, extrapulmonares, circulatórias, a partir de batimentos cardíacos ou pulsos arteriais. Ora, vamos começar a examinar então essas docimazias, esses exames. A mais conhecida delas é a chamada docimazia hidrostática pulmonar de Galeno, que é dividida em 4 etapas. Então, todas elas, ou a maioria delas, ou essa pelo menos, é uma docimazia respiratória pulmonar. Ela é classificada como docimazia respiratória pulmonar. Ora, quando a mulher dá à luz a um feto que nasceu com vida, ele vai ter de respirar. Vai entrar ar ambiental, narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, e os alvéolos que estavam colabados, estavam fechados, esses alvéolos vão abrir. Dentro desse alvéolo tem um surfactante para facilitar essa abertura e facilitar que esse alvéolo, após aberto, que ele não colabe, que ele não feche novamente, e a criança então chora. Muitas vezes vai se verificar que ela nasceu com vida e morreu logo após o parto. Aí eu quero saber se ela respirou ou não. O que os médicos legistas vão fazer? Vão pegar aquele pulmão, 4 etapas. Vão pegar aquele pulmão do feto nascente. Na verdade, não pegam só o pulmão, pegam toda essa estrutura visceral, que vai pegar não só o pulmão, mas vai pegar a língua, a laringe, o timo, a traqueia aberta, o pulmão. Vai pegar toda essa estrutura, como você está vendo aqui, esse é o primeiro tempo do exame, ó. E vai colocar num recipiente com água. Vai colocar num recipiente com água. Se todo este conjunto flutuar, nasceu com vida porque há ar dentro dos pulmões. Mas pode ser que todo esse conjunto que está aqui na sua tela, que é colocado no primeiro tempo nesse reservatório com água, que ele não flutue. E aí então o que vai fazer o médico legista? Vai cortar, vai retirar, vai pegar e vai tirar o timo, vai tirar a traqueia, vai tirar a laringe, vai deixar só o pulmão, vai deixar somente só o pulmão nessa segunda fase aqui, ó. E aí, tirando todo o resto, deixando o recipiente só o pulmão, vai ver se o pulmão flutua. Se o pulmão sozinho flutuar, a docimazia pulmonar hidrostática de Galeno deu positivo, nasceu com vida porque tem ar dentro do pulmão. Então o exame deu positivo, mas pode ser que só o pulmão vá para o fundo do recipiente. Não flutue porque não tem ar. Aí o que vai fazer? Terceiro tempo. Vai pegar e vai cortar fragmentos do pulmão. Vai cortar fragmentos do pulmão, como você pode ver aqui na sua tela, no terceiro tempo. O médico legista, sem retirar o pulmão da água, vai tirar fragmentos do pulmão. Se algum desses fragmentos sozinho flutuar, é porque tem ar e nasceu com vida. Mas pode ser que no terceiro tempo, todos os fragmentos na sua tela, todos os fragmentos também fiquem no fundo. Também fiquem no fundo. Então ele vai pegar um instrumento, que é esse instrumento aqui, e vai amassar contra a parede do recipiente esses fragmentos. Se ao amassar na tela, ele vai então esmagar os fragmentos, só os fragmentos. E se ao esmagar sair bolhas, é porque nasceu com vida, porque tinha ar naquele pulmão. Mas se mesmo esmagando os fragmentos não sair bolha, aí nesse caso o exame deu negativo, é uma hipótese de natimorto, não adquiriu patrimônio e não transferiu patrimônio. Agora, tem que ter cuidado com os chamados falsos positivos,
que seria o falso positivo? Eu peguei um cadáver de um concepto que estava em putrefação e fui fazer o exame. Só que em putrefação, nós já vimos, há os gases da putrefação. Então tomar cuidado no momento de fazer o exame para saber se aquele feto que foi encontrado, por exemplo, numa lata de lixo, a mulher deu à luz, foi encontrado numa lata de lixo. Quero saber se nasceu morto ou morreu porque foi colocado na lata de lixo. A mãe foi capturada e presa. Mas eu preciso saber se nasceu com vida ou não. Mas era um feto que estava numa lata de lixo, só que em putrefação. Aí, esse exame possivelmente pode dar um falso positivo. Se estava em putrefação, já há gases da putrefação. E sabemos que a putrefação começa com 24 horas, de 24 a 36 horas. Então, cuidado com os chamados falsos positivos na hora de se fazer esse exame. Tudo bem? Docimasia pulmonar. Ora, flutuou, o exame deu positivo. Não flutuou, o exame deu negativo, como eu acabei aqui de demonstrar. Essa é uma primeira docimasia. Essa é a docimasia normalmente que é feita nos institutos médicos legais. Por isso, muita atenção para ela, né? Só que existem docimasias que são também oriundas de respiração, são respiratórias. Por que respiratórias? Porque eu vou procurar ar em algum lugar. Na docimasia respiratória hidrostática pulmonar de Galeno, ela é pulmonar, é respiratória e é pulmonar. Agora, eu posso ter uma docimasia também respiratória, só que não é pulmonar, é extrapulmonar. Porque eu vou procurar ar em outros locais. Professor, normalmente, quando está ministrando aula, eu fico aqui falando. Determinado ar que eu estou respirando enquanto ministro a aula vai para os meus pulmões. Mas determinada quantidade de ar vai também para meu aparelho digestório. E vai passar pelo meu esôfago, vai cair no meu estômago. Por isso que é muito comum professores que ministram, obviamente falando, né, arrotarem, né, flatulências, arrotarem. O ar tem que sair por algum lugar. E aí é comum porque você vai não inspirar, mas vai inspirar também, mas vai ar para dentro do aparelho digestório. E essa é a ideia. Se nasceu com vida e respirou, foi ar para o pulmão, mas pode ter ido também ar para o aparelho digestório. E aí surge então, jogar na tela, a chamada docimasia extrapulmonar, porque é fora do pulmão. Docimasia gastrointestinal de Breslau. Pega-se o estômago, o intestino grosso e coloca na água. Quando o recém-nascido respira, qualquer dessas partes flutua. E se essa parte flutuar, lembre-se dos gases da putrefação. Já falei isso. Se qualquer dessas partes flutuar, então na tela, por favor, volta para mim. Eu peguei o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Coloquei na água. Se qualquer dessas partes flutuar, é porque havia ar ali. E se havia ar, ele respirou. E se respirou, nasceu com vida. O nome dessa docimasia na sua tela é a docimasia gastrointestinal de Breslau. Tudo bem? Tranquilo? Olha o que eu falei no bloco há pouco, né? Cuidado com o falso positivo. Lembre-se dos gases da putrefação podem fazer surgir o chamado falso positivo. Eu já expliquei isso. Agora é a docimasia microscópica de Balthazar Lebrun. Então, docimasia microscópica de Balthazar Lebrun. Como é que ela funciona? Joga na tela. Aqui eu vou ver um corte histológico do pulmão, do feto que respirou. Só que aqui, em putrefação, os espaços aéreos são de tamanho variado e irregulares, por vezes estendidos, como tivesse sido insuflados. Só que aqui eles não, como se tivesse sido insuflados. Aqui, senhores, são gases da putrefação. Então, se houver dúvida se aquele gás é um gás oriundo da respiração ou se é oriundo da putrefação, eu vou ter que fazer um corte histológico do tecido pulmonar
e levar para o microscópio e ver como é que estão os alvéolos. Ora, se aqueles alvéolos estiverem abertos, mas o perito legista vai ver que são irregulares. Irregulares ocasionados por gases da putrefação. Diferentemente de um pulmão que respirou e os alvéolos estão abertos de forma regular. Então eu vou fazer a chamada docimasia microscópica de Balthazar-Lebrun. A docimasia microscópica de Balthazar-Lebrun significa que eu vou pegar um corte histológico do pulmão e vou levar ao microscópio e vou olhar os alvéolos. Se os alvéolos estiverem fechados, colabados, não respirou. Ou seja, aquela docimasia pulmonar deu negativa. Ah, André, mas o pulmão não respirou, não tem ar no pulmão, mas tem o caput sucedâneo, que nós já vimos o que é. Nas mulheres primíparas, nos primeiros filhos por via baixa, a musculatura do colo do útero pressiona essa região da cabeça do concepto nos partos de primíparas de apresentação encefálica. Interrompem a circulação. Não respirou, mas o coração estava batendo e aqui foi gerada uma bossa occipital, serosanguinolenta. Isso é uma docimasia circulatória, mesmo a docimasia microscópica de Balthazar-Lebrun tendo dado negativo. Porque a microscopia da docimasia de Balthazar-Lebrun vai dar positiva se tiver entrado ar nos alvéolos, no pulmão. E os alvéolos tiverem sido abertos, descolabados, porque eles estão colabados, fechados. Só que aqui, no momento, ele morreu durante o parto, mas era o feto nascente. A cabeça estava passando pelo colo do útero, o coração estava batendo. O parto já tinha se iniciado, a gravidez já tinha acabado. Nasceu com vida porque eu estou vendo o caput sucedâneo, como eu já falei em aulas passadas. É uma docimasia circulatória, em que pese a docimasia respiratória ter dado negativo, ok? Outra docimasia, para a gente fechar esse bloco, é a chamada docimasia visual de Buchy. O que é a docimasia visual de Buchy? Volta para mim. O pulmão que não respirou, ele tem um aspecto anatômico. É um pulmão mais fino, é um pulmão de bordas também finas, pouco volumoso. O pulmão que respirou, ele é um pulmão arredondado. Se você passar a mão nele, ele vai crepitar. Então, essa docimasia visual de Buchy significa que o perito legista vai olhar anatomicamente a dinâmica daquele pulmão, a imagem daquele pulmão e o seu aspecto anatômico. E o pulmão que respirou é diferente de um pulmão que não respirou. É uma docimasia visual de Buchy. O que consiste essa docimasia? O pulmão com bordas finas, como se fossem lâminas, tem uma consistência firme, como se fosse um fígado. Aspecto de maior densidade são características de um pulmão que nunca respirou. Já um pulmão que respirou é arredondado com um desenho em mosaico. Se passar a mão nele, ele vai crepitar. Crepitar é como se você passasse a mão no cabelo, você sente aqui uma crepitação. É o que ocorre se você passar a mão num pulmão que respirou. Então, essa docimasia é uma docimasia visual de Buchy. Agora, cuidado, porque também tem uma docimasia tátil de Nery-Rojas. Docimasia tátil é de você tocar no pulmão. Então, quando você toca no pulmão e sente que a consistência dele ao toque é diferente de um pulmão que não respirou, essa docimasia é chamada docimasia tátil de Nery-Rojas. Tudo bem? Tranquilo? Docimasia circulatória, o tumor do parto, o caput sucedâneo. Essa docimasia nós já examinamos, né? Quando o concepto vai passar, essa musculatura do colo do útero, principalmente nas mulheres primíparas, pressiona essa região da cabeça e o coração está batendo, o sangue se acumula aqui, formando uma bossa occipital serosanguinolenta chamada de caput sucedâneo. É a chamada formação do tumor do parto, bossa serosanguinolenta occipital. É sinal de nascimento com vida. Tudo bem?
Terminei esse bloco, no próximo bloco eu vou começar falando de aborto em mulher morta e aborto em mulher viva. Te aguardo no próximo bloco para continuarmos a sexologia forense. Um abraço e até lá.